feliz que alguns de vocês voltaram. Essa é a graça de Deus. Ontem nós passamos a maior parte do tempo analisando a história do universalismo. Daí agora é minha vez de perguntar: quais são os 3 elementos que explicam a razão que o universalismo tem retornado nesses últimos dias? Vou dar um doce para quem responder. Eu não, pastor Edson. Pós-modernismo. Esse espírito pós-moderno, pluralista, educado, de aceitar tudo que as opiniões dizem como verdade. Empatia emocional. A empatia emocional, essa história de torcer a justiça quando a gente vê o culpado sofrendo. Não vai dizer que você vai ganhar a caixa de chocolate inteira. Não diga não. Quem é o outro? Outra pessoa. A conjuntura missionária. Lembrou mesmo? A conjuntura missionária. Parece, quando a gente olha os números, que a gente tem perdido para outras religiões. E aí, nessa conjuntura, o que a gente faz? A gente simplesmente muda as regras do jogo e vamos para frente. A gente fez um longo trajeto até a primeira pessoa que de fato pensou a respeito do universalismo. Lembra o nome dele? Eu perguntar, alguém tem que ser culpado. Vocês vão botar culpa em quem? Orígenes. E aí, antes mesmo dele, talvez Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa, e aí passamos para o século XVI, século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. E aí vocês sobreviveram. Deus abençoe o coração de vocês. Hoje nós vamos tratar sobre um outro assunto, ligado, mas um pouco diferente. Não é de fato o pecado que lança as pessoas no inferno. É a incredulidade. É a incredulidade a responsável por levar as pessoas ao inferno. Para o pecado, nós temos a solução. Para os pecadores, nós temos o sangue de Cristo, a provisão de Deus para o pecador. Mas se os homens são incrédulos e permanecem incrédulos, não tem esperança para eles. Parece que o universalismo ele tem se insurgido dentro do seio da igreja, tentando explicar, de várias maneiras, essas pressões externas. As pessoas não estão crendo. O que a gente faz com isso? As pessoas não estão satisfeitas com esse exclusivismo que Jesus tem dito. O que a gente faz com isso? As pessoas querem dar opinião, querem traçar outros caminhos. Esse negócio de Deus dizer qual é o caminho, isso não está legal. A gente quer levantar a mão e dizer: Senhor, por que não daquele outro jeito ali? As pessoas querem trilhar não somente o seu próprio caminho, mas querem alargar a porta que Deus fez estreita e alargar o caminho que Jesus falou que era estreito. Os homens então querem explicar, remodelar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, simplesmente torcendo os requerimentos. Tomar a cruz e seguir a Cristo e somente a Cristo tem sido redefinido por muitos promotores do universalismo. Como é que a gente lida então com a incredulidade? Como é que a gente lida com o fato de que as pessoas de fato não estão aceitando já o exclusivismo de Cristo e alguns parecem que não creem e não vão crer? O que a gente faz quando a nossa mensagem, o nosso discurso, ele não é recebido com bons olhos, é recebido como um discurso intolerante, um discurso de ódio, um discurso de racismo intelectual e religioso? O que a gente faz com isso? Quando os homens, eles não somente querem permanecer incrédulos, mas querem usar a sua incredulidade como justificativa para abandonar a necessidade de crer. Como é que a gente lida com isso de maneira bíblica? Forçado por essas pressões externas, alguns homens, bons homens e mulheres têm caído. E aquela certeza que do trio no passado agora tem diminuído. E os homens começam a, se não ser dogmáticos a respeito de uma salvação universal, pelo menos eles creem no fundo, que talvez, no final, as coisas podem ser um pouco diferentes. Um respingo de graça pode passar por cima dos pecados dos homens, mesmo os incrédulos, e assim conduzi-los ao céu. Eu gostaria de olhar um livro da Bíblia, o Evangelho de João, e queria ver com os irmãos. Hoje nós vamos às duas
nas duas sessões, nos dois momentos, olhar como Jesus é descrito por João lidando com a incredulidade. Eu queria fazer uma exegese da incredulidade, queria tentar dissecar a incredulidade, olhar os seus motivos, olhar as reações, olhar as maneiras como a incredulidade se surge, olhar as razões pelas quais elas precisam ser ainda descritas como incredulidade, e ver como Jesus lidou com isso. Se Jesus diminuiu a mensagem, se ele mudou a sua abordagem, se ele diluiu os seus requerimentos, se ele tirou aquilo que ele exige dos seus seguidores porque os homens não estavam crendo. O Evangelho de João, ele abre, é o único evangelho de todos os quatro que abre com uma ideia, uma promessa de incredulidade futura. Olha aí, no capítulo 1 ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 5, a luz estava no mundo, e a luz era a luz dos homens, falando do nosso Salvador. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, veio, no entanto, para que testificasse a respeito da luz, da verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o mundo. Verso 10, vamos ler todos juntos? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Evangelho de João é o único evangelho que se abre com uma nota de promessa a respeito da incredulidade. Ele está dizendo: olha, existia no plano eterno, fora da criação, o grande Deus. O grande Deus, então, ele tinha um parceiro. Não era o Deus, o Pai, mas ele estava em pé de igualdade com este Deus. O verbo, esta mensagem, a maneira como Deus se revela, como se comunica, o verbo, ele era também divino. Numa atitude milagrosa, o verbo então deixa o seu trono, o seu estado eterno, adentra esse mundo, ele como criador do próprio mundo. Ele, o verbo, verso 10, ele estava no mundo. O mundo lhe pertence, ele tem direito sobre esse mundo. O mundo foi feito por causa dele, para ele, por intermédio dele. No entanto, apesar de tudo isso, do mundo conter a marca d'água do Criador, de Jesus, o verbo, o mundo não o conhece. Não conhece, não respeita, não reconhece como seu Criador. O mundo rejeita a autoridade deste verbo. E aí nós vemos, versículo 11, que ele veio para o que era seu, suas criaturas, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A vinda de Jesus ao mundo aqui, ele é anunciada como um divisor de águas. E vai servir de protótipo para tudo que vai acontecer no futuro. Todas as vezes que o verbo, a comunicação de Deus surge em Cristo, a humanidade vai ser dividida em dois. Alguns, eles vão rejeitar, alguns vão decidir não conhecer. Quando conhecer aqui não deve ser entendido como perceber, como refletir, como reconhecer, como informação sendo decodificada, mas como apreender, como se submeter, como reconhecer quem Jesus é e se submeter a isso. Alguns vão dizer não. Outros, eles vão abraçar Jesus conforme Jesus determinou. Porque alguns vão crer e outros não. Porque alguns vão exercer um ato de fé, porque alguns vão ver Jesus e nele o seu Criador voltando e exigindo adoração. O texto diz que a esses, não por mérito próprio, a esses, uma força externa a eles, versículo 2, uma força fora do homem, vence a incredulidade, abre os olhos para que eles creem, conquista as suas afeições, os seus corações, dando-lhes poder de serem filhos de Deus. Versículo 13 vai dizer: esses que creem, eles não nascem do sangue ou da vontade humana, eles não nascem por nenhuma atitude, não é o desejo dos homens que cria fé, não é o desejo dos homens em si que faz com que eles creiam.
Eles não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Eles são considerados filhos de Deus. Salvação aqui, embora sendo complexa, é descrita como algo que nasce em Deus. Deus dá a eles o poder, eles se tornam filhos de Deus. Por um ato de fé, eles creem no seu nome. Não é tão complexo. Não é assim, no entanto, que algumas pessoas têm descrito a salvação em Cristo como alguém tornando-se filho de Deus. Acompanhe o que Ed René falou sobre essa complexidade a respeito dos requerimentos que Jesus quer. Ele disse assim: eu pastorei uma igreja que deve ter lá talvez uns 30 homossexuais assumidos que frequentam. E eles vêm falar comigo depois do culto, e é muito interessante você perguntar o que eu vou fazer. Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer, mas eles estão lá com a Bíblia na mão. Nós temos que admitir que somos uma igreja sem todas as respostas, que nós temos que construir as respostas, e elas vão construir, e ela só será construída se nós dialogarmos, andarmos juntos, estendermos a mão. A postura dogmática, colonialista, sectária, eu estou na luz, você está nas trevas, não é possível. Esse é o modelo colonialista. Que a graça nunca deveria estimular o orgulho, eu concordo com o Ed René. Que o desejo pela mudança na abordagem do incrédulo, que mais homossexuais viessem para as nossas congregações e ouvissem o Evangelho, sem ficar com medo de ser quem ele é e ouvir o Evangelho, eu estou com ele. Que a gente precisa mudar a abordagem, eu acho que sim. Que a igreja deve ser um celeiro para que qualquer pessoa, que ela não precise ser santa para entrar, que venha como pecador e ali receba o Evangelho. Eu estou com ele, posso dizer amém. Mas isso não significa que deve qualquer comportamento pecaminoso ser aceito sem haver o contraponto. A partir de agora vocês vão perceber que a salvação é tida como algo muito complexo na cabeça dos universalistas. Não é tanto assim. As coisas não são tão dogmáticas. Preto no branco, céu e inferno, luz e trevas. Isso contradiz completamente a maneira como Jesus e João viram a vida. Existem dois tipos de filiação. Ele diz: olha, aqueles que não creem, eles simplesmente não creem, eles vão continuar em seus pecados. Os que creem só conseguem crer porque Deus, do alto da sua habitação, interviu e conquistou e venceu a incredulidade desses homens, dando a eles poderem de crerem no Filho de Deus. É por causa disso que eles creem. Duas filiações, dois caminhos, duas portas que levam a dois caminhos, que levam a dois destinos eternos. Sempre foi assim. Ed René, no entanto, acha que as coisas de fato não são tão claras como deveria ser. Eles acham que as imoralidades que existem hoje, ou as dificuldades de ser cristão no meio desse contexto pós-moderno, onde todo mundo faz errado, essas dificuldades de explicar as 25 milhões agora que têm surgido doenças psicossomáticas ou doenças da alma, a que a Bíblia não tem todas as respostas, ou que a igreja não consegue dizer. A gente precisa aceitar a complexidade da salvação e do cristianismo e fazer concessões aqui e acolá, do contrário o pessoal não vai vir. A gente acha às vezes que as coisas são novas. Não são assim. Imoralidade e perversão eram problemas comuns. William Barclay, ele disse assim: a sociedade desde o mais alto escalão, falando do período do Novo Testamento, até o mais baixo, era cheia de homossexualismo. Esse foi o vício que Roma aprendeu da Grécia. Deve ser notado que todas as evidências que aduzimos em referência à imoralidade sexual e descritivo, contemporâneo com o Novo Testamento, provém não dos escritores cristãos, mas dos pagãos que estavam enojados de si mesmos. Ninguém precisa ficar atônito, porque Paulo começa uma lista das obras da carne, falando sobre os pecados que graçavam, imoralidade. O cristianismo trouxe aos homens poder milagroso para viver em pureza. Por isso que em 3 cartas, 1 Coríntios, Efésios e Tessalonicenses, todos eles falam sobre a necessidade de viver uma vida pura. Veja, o pecado graçava, a imoralidade graçava, o homossexualismo graçava.
Chega o evangelho, eles não dizem, né? O que a gente vai fazer isso, rapaz? 95% da igreja eram prostitutas cultuais. Os outros 5%, eles eram homossexuais, eram meninos que eram vendidos para serem homossexuais ali no tempo. São 100% de pessoas habituadas a fazer esse determinado pecado. Como é que a gente faz? Isso é muito complexo. Isso é muito difícil. Acho que a gente precisa fazer algumas concessões aqui e acolá, talvez baixar um pouco, talvez ter um pouco mais de paciência, talvez conversar no final do culto e passar esse pessoal de maneira que o comportamento deles seja aceitável, pelo menos por um tempo, alguma coisa assim, sem explicar claramente a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós sabe possui o próprio corpo com santificação e honra, não com desejo lascívio, como gentios que não conhecem a Deus. A comunidade, a sociedade está vindo de mal a pior. O nível de imoralidade sexual era gigantesco no primeiro século. O evangelho surge. Negócio de complexidade não. O evangelho vai transformar e os homens deveriam esperar que o evangelho transformasse. Isso, no entanto, não é assim, pelo menos não na modernidade. Lana Holden, líder da comunidade Cidade do Refúgio, é um universalista inclusivista. Então ela lutou por muito tempo contra o lesbianismo aqui no Rio. E depois de lutar contra o lesbianismo por muito tempo, ela simplesmente abdicou da tentativa de seguir a Cristo nesse sentido e disse assim: olha a lógica puramente humana dela. Disse o que Jesus pôde mudar na minha vida, na vida de um ser humano, ele fez, que foi me tirar da vida de libertinagem, da vida de droga, da vida de promiscuidade, da vida de álcool. Mas a sexualidade ficou fora das mudanças possíveis ou desejadas pelo Senhor. Pelo menos na mente dela. Eu acho que o que aconteceu é que ela parou de tentar obedecer, depois parou de querer obedecer e depois começou a justificar a sua obediência como se a sua obediência fosse aceitável diante de Deus. Pecado é sempre assim, tá bom? A racionalização, ela vai inevitavelmente ser fruto de uma mente que está emaranhada em pecado, uma mente que se tornou insensível. Luta-se contra a pornografia, por exemplo, ou luta-se contra a imoralidade, no caso dela, contra o lesbianismo. Eu luto por muito tempo e eu não tenho vitória na perspectiva dela, ou porque não aprendi ainda a vencer esse negócio. Então, em vez de dizer e continuar lutando até que Jesus retorne, eu tenho um ponto. Em um momento, eu começo a parar de tentar obedecer. Até esse momento eu entendo que a vontade de Deus é a minha santificação, eu ainda entendo, mas eu paro então de obedecer. Depois de tentar obedecer, depois eu paro de obedecer, agora eu assumo declaradamente que eu sou assim, mas isso agora, minha consciência vai me incomodar, então eu modifico o mandamento de Deus, encontro e racionalizo, encontro uma justificativa para que aquilo que eu achava que era pecado de fato não seja. Eu posso usar complexidade, isso é muito complexo. As coisas não são tão assim. Não sou muito preto no branco. Eu posso usar a ignorância, por exemplo. Não, é porque não sabem como é. As coisas são muito colonialistas, muito sectárias. No final das contas, o que estão fazendo é simplesmente desdizendo o que Deus disse. Eles não querem largar o osso. E eu falo isso com cuidado. Eu sei da dificuldade de que pecados sexuais, por exemplo, tem na vida de uma pessoa. Há muito tempo atrás, nós estávamos sendo usados por Deus na plantação de uma igreja, no Edson Queiroz, no bairro, e aí descendo lá encontramos um homem, ele era um travesti, e nós interagimos com ele, compartilhamos o evangelho, e ele decidiu seguir a Cristo naquele momento. E aí ele não tinha pai que pudesse cuidá-lo, não tinha família, e aí eu convidei para ir morar com a gente, para ensiná-lo como ser homem.
Pois é. E aí chamei ele. Ele morou conosco por 4 anos. E aí ele largou deixou de se montar, como se diz, e começou a trabalhar, retornou aos seus estudos e estava lá caminhando junto com a gente. Depois de 5 anos, eu tive pelo menos uma das decepções e frustrações da vida. Naquela época eu estava aprendendo que frustração faz parte do ministério. Ele largou a vida cristã e voltou para aquela vida, não como travesti, ele não se veste mais assim. Ele me chamava de pai, fui para a reunião de escola, ele era um rapaz novo, devia ter os seus 20 anos. Então eu entendo que a luta de fato contra os pecados sexuais é grande. Então se você luta com isso, eu entendo, eu quero ser simpático, no sentido de que você luta, é isso mesmo, é difícil. Mas entre as suas dificuldades, entre as minhas lutas, entre as suas impressões, entre os seus desejos, entre as suas percepções, entre os seus sentimentos e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. As nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas informações que aprendemos por meio dos nossos sentidos, elas não são caminhos seguros para a verdade. A palavra de Deus é caminho seguro para a verdade. Não importa o tamanho ou a profundidade do pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes selados, transformados, limpos pelo sangue de Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então o Evangelho de João, ele é muito mais moderno do que a gente costuma pensar. O Evangelho de João explica que na vinda de Cristo é profetizado que haverá uma rejeição e haverá uma absorção de quem é Jesus. Haverá crença e haverá incredulidade. Isso nos chama a atenção, porque não é porque as pessoas estão deixando de crer por causa do discurso de Jesus, que tem ficado cada vez mais exclusivista, que a gente vai parar de pregar. Já como aplicação. E sabemos então aqui que alguns irão crer, só irão crer por conta do poder sobrenatural vindo do alto a nosso encontro. Nem toda crença de fato é uma crença que salva. Capítulo 2 do Evangelho de João, por exemplo, logo ao final do primeiro milagre, existe um texto interessante sobre como Jesus viu a crença daquele pessoal. João capítulo 2, ele diz assim, versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Vendo a palavra crer aí? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O universalismo tem como uma das artimanhas, não somente falar da complexidade, talvez da ignorância de determinadas questões, mas também de diminuir os padrões que Jesus tem estabelecido. O problema com diminuir esses padrões é que esse tipo de discípulo aqui, discípulos provisórios, discípulos interesseiros, que aparecem no Evangelho de João, eles têm agora a oportunidade de surgir. E os padrões que são estabelecidos por Deus em Cristo e os requerimentos que Jesus falou na sua própria mensagem, eles são retirados. Surge esse tipo de discípulo aqui. E aí o mundo, e até os pastores, e até as igrejas olham para a cristandade de maneira geral e veem que os santos não são santos assim. Veem que aqueles que são filhos de Deus não são tão filhos de Deus assim. E assim a moral que é esperada dos cristãos agora é igual à moral do mundo. O que isso faz? Isso retira o poder da mensagem do Evangelho. E agora o cristianismo se torna apenas mais uma percepção de mundo. Se é assim, qual a diferença de ser um budista, de ser um islâmico, de ser um cristão? Tudo é o mesmo. É tudo igual. Morando nos Estados Unidos, eu percebi isso de maneira mais clara. Então era eu conversando com outro rapaz,
E o meu colega aqui do lado, meu vizinho, enquanto estávamos conversando, ele falou do pai dele. Não, meu pai é um bom homem. Meu pai é um bom homem, ele é cristão, ama Jesus e tudo. Eu perguntei, qual é a diferença entre o seu pai e o seu vizinho? O seu vizinho é satanista, o seu pai, ele é crente. Qual é a diferença? Me mostra. Os dois pagam seus impostos, os dois têm algo para fazer no domingo, os dois são bons vizinhos, os dois cortam a grama, os dois limpam quando o cachorro suja a rua, os dois entregam o menino na escola, os dois vão ver os seus filhos no ensaio do balé, no ensaio do coral, os dois vão levar o menino para o futebol, os dois são a mesma coisa. Qual é a diferença? Onde é que eu consigo ver o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo que crê? Se é assim, se nivela-se tudo, o Evangelho então deixa de ser único e exclusivo. E é isso então que a pós-modernidade e o universalismo, os proponentes têm visto. Eles têm olhado para a sua vida e para a minha vida, têm olhado para a igreja. E eles olham, coçam a cabeça e dizem, rapaz, tudo igual. Rapaz, não tem tanta diferença. Aquele pessoal, de fato, ninguém precisa de Jesus para ser uma pessoa boa, precisa de Jesus para pagar os impostos, para parar, esperar que uma senhora atravesse a rua, ninguém precisa de Jesus para poder limpar o sujo do cachorro, ninguém precisa para cortar grama, precisa de Jesus, é isso? Para levar o menino para a escola, é isso que Jesus tem a oferecer? Aquela vida certinha, cômoda, é isso? E aí essa acusação eles tomam e eles entendem, está vendo? O cristianismo, eles não têm de fato uma mensagem que salva, poderosa, única, que tenha de direito de dizer, e não há salvação em nenhum outro. Porque de fato o que eles estão oferecendo, as outras religiões podem também pegar. É o que acontece aqui. Em João capítulo 2, Jesus acabara de fazer um milagre. E aí algumas pessoas vão crer em Jesus. Jesus, no entanto, ele diz que não confia neles, não acredita neles. Ele sabe que essa crença é uma crença superficial, é uma crença de curiosidade, é uma crença de afirmação de que aquilo que Jesus fez talvez seja um milagre. É uma crença de concordar com as assertivas que Jesus diz, mas é intelectual. Jesus não confia neles, ele sabe o que é a natureza humana. Esse tipo de discípulo temporário, superficial, um discípulo caô, como a gente chama lá no Nordeste, ou 171. Vocês conhecem essa? 171? Pronto. Conhecem mesmo, né? 171. Esse tipo de discípulo, ele vai aparecer por toda a história da vida de Cristo aqui e também um pouco mais na frente. Olha o capítulo 3 do Evangelho de João. Essa incredulidade que é prometida no capítulo 1, que é verificada no capítulo 2, ela é explicada um pouco no capítulo 3. Versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. Quem todavia não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por muito tempo, que é isso que os universalistas fazem, por muito tempo, as pessoas viram a incredulidade como sendo culpa do incrédulo. O universalismo, no entanto, ele torceu um pouco, pensando na complexidade da salvação, pensando na ignorância, né? Pensando na empatia emocional. Ele transformou essa culpa que os incrédulos tinham em vitimização. Eles são incrédulos porque eles são vítimas da falta de acesso, eles são vítimas de algum tipo de exclusivismo. Isso é, você levanta essas barreiras assim, fala só a respeito de Jesus Cristo, como é que a pessoa vai entrar?
Ao invés de você abrir as portas para que todo mundo entre, você estreita esse caminho, estreita as portas, colocando todos esses requerimentos. É claro que aqueles que estão fora são vítimas. O cristianismo é feito para colocar o pessoal no inferno. Vamos destruir isso. O amor vai triunfar no final. Abre a porteira, todo mundo entra. Não importa se é ovelha ou se é bode. Jesus, no entanto, vai falar de incredulidade e do incrédulo nunca como vítima. Não existe vítima na incredulidade. Na verdade, o coração dos homens é a incredulidade. O incrédulo e a incredulidade, eles jogam no mesmo time. São membros do mesmo partido. Eles estão jogando para ir contra Deus ao mesmo tempo. Acho interessante como Jesus fala da incredulidade aqui. Versículo 16, ele diz: Deus ama o mundo. Ama todo mundo. Porque Deus não pode deixar de amar. Deus ama todo mundo. Como é que Ele ama todo mundo? A prova que Ele ama é que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para quê? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, explica um pouco mais. Versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não foi para que julgasse o mundo. Agora não é um momento para julgar. Na verdade é para salvar o mundo por meio do Filho. É para isso que Ele veio. Um propósito salvífico. Como assim? Qual é a base desse julgamento, João? É simples, quem crê no Filho não é julgado. Paira sobre o mundo, então, aqui um julgamento que é explícito na vinda de Cristo. A vinda de Cristo a esse mundo mostra quem já está julgado e quem não está julgado. É simples, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Explica um pouco mais, João. O julgamento é esse. E aqui, não sei se vocês perceberam, João começa do plano de Deus, do amor de Deus e das relações que os homens vão ter agora com Cristo. E aí ele muda um pouco para falar do julgamento, ele esmiuça, ele abre um pouco a porta da incredulidade e explica a razão porque os homens não creem. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, a luz de João capítulo 1, a luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. João capítulo 1, versículo 5. A luz veio ao mundo e os homens não creram. Alguns deles, versículo 18. Mas ao invés de ele falar não creram, como é que ele descreve essa atitude de não crença? Os homens o quê? Versículo 19. Amaram mais as trevas do que a luz. Isso quer dizer que existe um aspecto volitivo na rebeldia e na incredulidade. Os homens, eles não deixam de crer, ou eles permanecem incrédulos porque eles faltam conhecimento, eles faltam oportunidades. Eles não permanecem incrédulos porque as barreiras que o cristianismo levanta, os requerimentos são muito altos. Ele não permanece incrédulo no final das contas porque de alguma forma ele não consegue chegar lá e precisa de ajuda. O texto diz que eles viram a luz. A luz veio ao mundo. Eles viram a luz em Cristo. Eles viram a vontade de Deus na criação, pelo menos a existência desse Deus, eles viram. E houve então uma decisão intencional. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles decidiram fazer o que queriam fazer. Eles desrespeitaram. Os homens incrédulos, eles não são vítimas da incredulidade. Eles amaram as trevas. Eles desejaram as trevas. Muito parecido com isso é o que Romanos capítulo 1 explica. Vocês lembram disso? Lembram? A ira de Deus se revela do céu, versículo 18. De Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembram disso? Deus do céu revela a sua ira contra o que? A impiedade, a perversão dos homens que tenta impedir da justiça, da revelação de Deus vir à tona. A palavra lá, Romanos 1,18, é que Deus deseja explicar a si mesmo por meio da criação de alguma forma. A sua justiça, a sua verdade deseja brotar e o homem deseja suprimir para que a verdade de Deus não apareça. Como assim? O versículo 19 de Romanos 1 vai dizer: porque o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua majestade, sua glória, inteligência, criatividade, seu poder, sua soberania, sua diferença entre Criador e criatura. Tudo isso pode se perceber por meio das coisas que foram criadas. E aí o apóstolo Paulo diz: tais homens então são por isso que indesculpáveis. Como assim? Não é tão complexo? Como os homens podem ser indesculpáveis? Que tipo de oportunidade eles tiveram? Do Oriente ao Ocidente, todas as manhãs até o pôr do sol, Deus se faz conhecido, não de maneira especial, mas de maneira geral, explicando que Ele existe, que Ele é o Criador, e que Ele manda e o criatura obedece. Essas coisas simples os homens suprimem. Se pudéssemos ir lá em Romanos capítulo 1, ele vai ainda mais. Eles se inculcaram por sábios, tornaram-se loucos. Lembram daquele raciocínio inflamado por pecado? Eles decidiram racionalizar a sua desobediência, e aí eles se inflamaram mutuamente na sua sensualidade. Eles vão cometer torpeza. É aqui, é a mesma atitude. No final das contas, os homens não creem em Jesus porque eles não querem Jesus. E não querem Jesus porque eles amam as trevas. Eles não são vítimas. E se são vítimas de si mesmos. Eles amam, mas não a coisa certa. Desejam, mas não a coisa certa. Amam a si mesmo, com todo o coração, alma e entendimento, não a Deus. É o testemunho aqui. E ele vai dizer ainda mais, versículo 20 de João 3: pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. Por quê? Porque a luz revela as coisas erradas. Tem alguém da minha família, ele é alemão. Você está sendo gravado? Não, mas está ouvindo. Está ouvindo? Mas ele está gravando. Tem alguém da família, alguém que eu conheço, que ele era dali, daquela banda ali das Europa. E ele gosta de ler sobre religião. E eu lembro a gente tendo um embate a respeito das atitudes dele, as suas percepções morais e tudo. Nessa época ele havia largado a esposa e havia mudado para uma outra mulher uma semana e depois trocou para outra semana. E ele falando que gostava de ler o Bhagavad Gita, que é aquela história do budismo, achou muito bonito, tão tranquilo e tal. Eu li a Bíblia várias vezes, ele de fato leu. E aí chegamos ao ponto central. O ponto central, ele disse assim: Tiago, eu acho que os requerimentos de Jesus são muito grotescos. Ele exige exclusividade. Aqui com os meus botões eu comecei a pensar: é isso. Eu não entendo tão bem o que Jesus quer dizer. É isso, é falta de entendimento, é falta de clareza de Jesus. Agora tu quer colocar a culpa no meu Salvador, de que tu está vivendo essa vida desgraçada e pecaminosa porque tu não entende o que Jesus diz? Por que você não fala pelo menos a verdade e seja honesto? Você não ama a luz e não quer se aproximar da luz porque você sabe que essas coisas estão fazendo errado, e a luz vai aumentar, vai ampliar, vai explicar, vai tornar claro que as coisas que estão fazendo é pecado diante de Deus. Você não quer largar o osso. Seja verdadeiro, seja homem, peite a Deus. É por isso, não é ignorância, não é falta de informação, não é falta de clareza, é falta de amor. Você odeia a Deus amando a si mesmo. Você odeia a luz amando a si mesmo. Essa é o diagnóstico de Deus. Quem pratica a verdade, de novo, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Capítulo 3, então, lança luz a respeito da incredulidade. É uma questão de amor. Os homens, de fato, não creem porque não querem crer, mas eles amam. Não amam a Deus, mas ainda assim amam alguma coisa, amam a si mesmos. Essa é a perspectiva de Deus. No capítulo 6, nós vamos ter um tempo fabuloso aqui. Capítulo 6, sobre alguns aspectos, é o ponto mais alto
do ministério de Jesus Cristo. Se a gente achar, contando pelas Páscoas, que Jesus teve lá 3 anos e meio de ministério, a gente pode pensar que aqui Jesus atingiu a sua popularidade mais alta, logo depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Então ele começa com um tempo de obscuridade. Depois desse tempo de obscuridade, ele vai ganhando proporções maiores, e aí ele tem um tempo de popularidade, onde ele está lá no topo, e aí vai ter um tempo de abandono, um tempo de rejeição, perseguição e finalmente a morte. Aqui é o ponto mais alto, onde Jesus atinge a popularidade. Se a gente já viu no capítulo 6, espero que vocês lembrem. Jesus atravessa, versículo 1, Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, vem numerosa multidão, era a Páscoa, todo mundo estava lá, e aí ele vai ter aquele discurso e multiplica os pães para 5.000 homens. Versículo 16 diz que Jesus parte para outro lado, para Cafarnaum, depois de um tempo de oração, e o pessoal então não sabe. No dia seguinte, no versículo 22, a multidão tem uma pergunta: rapaz, cadê Jesus? Olha para um lado, para o outro, Jesus está do outro lado, eles não sabem. Depois vão perseguir Jesus para chegar do outro lado. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando partiu, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Pergunta simples. Eu estava com o senhor ontem, eu fui dormir, o senhor estava lá, e aí, agora eu estou aqui, o senhor está do outro lado, quando é que chegou? Como é que o senhor está aqui? Nós responderíamos talvez, porque não lemos o coração dos homens: não, eu cheguei aqui ontem de noite, depois do tempo de oração, eu tive um tempo de oração, desci os discípulos, e aí peguei o barco e cheguei aqui. Olha como Jesus responde. Em verdade eu vos digo, com certeza, sem sombra de dúvida, vocês me estão procurando, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. A Nordeste a gente fala assim, bufo, ou seja, quando é uma resposta assim, vocês não fazem isso não, né? Bufo. Estou explicando para vocês, assim vocês podem copiar. Que resposta? Jesus ele percebe que nessa tentativa de chegar até Jesus, ele percebe que esse movimento não é de fato interesse sincero por Jesus. Jesus até diz: olha, os sinais, vocês não estão atrás de mim porque viste os sinais foram escolhidos a dedo, feitos por Jesus a dedo, para revelar quem Ele é. Vocês não estão procurando a mim porque os sinais que apontam, que explicam quem eu sou, convenceu vocês a virem até a mim. Na verdade, vocês estão atrás de si. Estão atrás de mim como o rei do pão. Vocês estão atrás de mim porque comeram os pães e vos fartaram. É por isso. Estão atrás de mim por aquilo que eu posso dar, não por aquilo que eu sou. Estão atrás de mim por aquilo que eu posso oferecer, as coisas que eu posso angariar e dar para você. Estão atrás de mim porque querem que eu lhes sirva ao invés de vocês me servirem. São os discípulos interesseiros e temporários de novo em ação. Aqui a gente começa a notar que nem toda busca por Jesus é uma busca aceita por Jesus. Aqui nós estamos vendo, agora nós não lemos o coração, Jesus sim. Aqui nós estamos vendo uma busca de uma multidão atrás de Jesus, certo? Jesus dizendo: como é que é? Vocês não estão atrás de mim por minha causa, estão atrás de mim porque vocês comeram pão e estão com fome de novo. E por causa disso estão atrás de mim, porque querem que eu faça mais pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A partir desse momento aqui, Jesus vai iniciar um plano de ascensão. A partir desse momento aqui,
Jesus vai explicar quem ele é. Tem uma multidão, tentem visualizar a cena, tem uma multidão ali querendo ouvir, ou pelo menos com algum interesse a respeito de Jesus. Jesus, ele vai explicar a sua missão e a sua identidade de uma maneira tal que vai exigir dos homens que eles decidam. Enquanto Jesus diz quem ele é, os homens vão cada vez mais perdendo o interesse por ele. Mesmo quando todos perdem o interesse por ele, esse exato momento quando o número de discípulos quase que acaba, quase que vai a zero, é esse exato momento mais baixo do número de discípulos, de pessoas que creem, é o ponto mais alto onde Jesus revela a sua identidade. Jesus nunca se diminuiu para caber no umbigo de ninguém. Ele nunca diminuiu a sua pessoa, as suas exigências ou os seus requerimentos, porque uma multidão promissora estava infeliz com os requerimentos. Jesus, na verdade, ele faz um movimento contrário. Quanto mais o povo luta por diminuí-lo, mais ele se exalta e diz quem ele é. Esse é o momento para nós pararmos, para a gente não perder o fio da meada. Nós vamos orar, pedir que Deus nos ajude e prepare o nosso coração para lidarmos com a incredulidade. Enquanto nós pensamos sobre o universalismo e a incredulidade dos de fora, eu quero que vocês e eu pensemos no nosso próprio coração. Se você, como eu, já viveu há alguns anos, você já viu algumas pessoas vindo para a igreja e saindo. Já viram esse? E aí você deve se perguntar por que você ainda está lá. E deve tentar explicar publicamente por que alguns vão e vêm. E como nós deveríamos responder a isso. No momento pós-moderno, como esse, quando os requerimentos de Cristo são vistos como maldade, a gente precisa saber e crer e confiar e aceitar tudo que Jesus pede de nós como sendo o que nós devemos dar a Ele. Nada mais, nada menos. Se houver qualquer espaço dentro da nossa vida onde Jesus não pode dizer, é meu, a gente corre o risco de ser como esses discípulos aqui, discípulos temporários, discípulos superficiais, discípulos parciais. É nas exigências de Jesus, na maneira como respondemos a elas, que nós revelamos onde está a nossa disposição de amar. São as exigências de Jesus, não a abertura e o amor ou a esperança ampla. São as exigências de Jesus que revelam quem está lá para o que der e vier. O meu desejo é que quando nós olhamos o panorama, que vocês aqui e eu não sejamos esses crentes temporários aqui, que ao menor sinal de luta e exigência a gente está para trás, que diante de nós tenhamos só a cruz, que é o que Ele planejou para nós. E que as exigências e os mandamentos do Senhor sejam tidos como leves, não pesados. Tá bom? Então nós vamos ter um tempo mais longo agora de oração. E em seguida nós temos o nosso tempo de lanche, né? Não.